meus e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo um vídeo de atualizações da semana e novidades, rapaziada. Então vem comigo, muita coisa nova pro GLA tá chegando. Inclusive tá chegando no evento 3D2Y aí, que a galera sempre espera ansiosa por esse evento, porque ele dá tokens de time skip pra gente fazer nossos queridos Mugiwara TS. Então esse evento é muito aguardado sempre, então ele tá voltando, tá chegando aí, rapaziada. Então tem muita novidade pra falar pra vocês, além de balanceamentos personagens e mudanças nas SMs aí, e algumas alterações de qualidade de vida que vão estar chegando no game também, tá? Então se você não quer perder esse tipo de vídeo de atualizações, vídeo de LA e também conteúdos de PX, rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e manda pra aquele amigo ficar sempre por dentro das novidades, e manda esse vídeo já pra ele logo de cara, ou no seu grupo aí de Discord, no Instagram, no Telegram, manda pra todo mundo aí já pra ele ficar por dentro das novidades. Caso ele não queira ler lá, vê pelo vídeo do Vlad aqui que vocês vão ficar por dentro de tudo, rapaziada. E se você quer comprar diamantes e gemas no GLA e diamantes no PX pelo precinho camarada, rapaziada, link da Crush Diamond aí logo na descrição, parceiro oficial aqui do meu canal e do GLA, então você compra pelo melhor preço do mercado, chega rápido, fácil, direto da sua conta, totalmente seguro e bom demais, tá, rapaziada? Recomendo muito, muito, muito mesmo. E se você não deixou o like, não se inscreveu no canal, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, que ajuda e faz toda a diferença e bora chegar a meta aí de 1.500 inscritos. Desejo tudo de bom e desejo que Deus abençoe todos vocês. O Natal tá chegando, então, rapaziada, vamos com força total e paz no nosso coração e alegria com toda a esperança possível, tá bom? Então, vamos falar aqui que o nosso querido Dev Prenoel postou pra gente, tamo junto, Prenoel, então abre aspas aí. No dia 14/12, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, teremos o torneio Ultimate Battle, na modalidade 1x1, valendo um personagem ouro 5 estrelas e mais 700 gemas em prêmios, medalhas dinâmicas de diamante e medalhas de campeão, rapaziada. Então anota na sua agenda, anota no seu calendário, dia 14/12, né, 14 de dezembro, vai ter um torneozão aí, às 8 horas da noite, né, valendo esse tanto de prêmio, rapaziada. Então se você quer participar e ter a chance de ganhar isso, já anota aí, não esquece do horário pra vocês participarem, que quem ganhar isso, rapaziada, vai estar gigante, muita prêmio, muita recompensa, então vale a pena demais participar. E se vocês ganharem, vai ser show de bola, tá? Então vamos continuar aqui. Prepare-se para jogar o evento 3D2Y com seus amigos. O evento começa no dia 13 de dezembro, né, daqui 5 dias. Não, perdão, daqui 4 dias, falei errado, né? Que a gente tá gravando esse negócio dia 9, né? Então daqui 4 dias. E ficará disponível até dia 26, né? Ou seja, 2 semaninhas aí de evento. Na verdade, são 13 dias de evento, né? São 7 dias na primeira semana, na segunda semana são só 6 dias, né? Não dá 14 dias certinho, na verdade são 13 dias de evento, mas basicamente 2 semanas de evento aí. E esse evento é sempre muito esperado porque ele dá os tokens de time skip para os Mugiwaras, rapaziada. Se vocês fizerem na dificuldade hard e completar aí 28 vezes, tá? Então não deixem de fazer o evento, façam aí para vocês conseguirem os seus tokens, caso ainda vocês não pegaram todos os 12 tokens que você consegue nesse evento, tá? Eu vou pegar o meu mais 4, né? Vou ficar com 8 ao todo, e da próxima vez que o evento voltar, eu já vou estar com 12 e vou poder pegar mais um querido Mugiwara. Se você quer saber todas as formas de pegar esses Mugiwara TS, que são 4 que existem atualmente no jogo hoje, já tem um vídeo no meu canal sobre isso, dá uma pesquisa lá, vale muito a pena assistir, rapaziada. Vamos continuar aqui então. Dobramos a recompensa. Ah não, perdão, pulei um. Itens consumíveis não serão mais perdidos ao morrer. Agora podem carregar quantos alimentos quiserem no inventário. Cara, isso aqui é simplesmente gigante. Essa atualização gigantesca, cara. Esse aqui tava precisando demais. Esse aqui já deveria ter no jogo há muito tempo, cara. Eu sempre falava. Eu carregava já às vezes 10 com food instantânea e eu ia na Hunt. Na Hunt não, né? Na SM do Anel, por exemplo, morria. E a gente perdia muita dessas food, cara. Porque me perdia, né? Quando você morria. Então isso aqui vai melhorar muito a gameplay, vai facilitar muito a gameplay. Isso aqui bem-vindo demais, cara. Isso aqui pra mim é a melhor coisa já da atualização. Top demais. Isso aqui, excelente, simplesmente excelente. Isso aqui, tenho certeza que muita gente queria isso aqui, finalmente vai ser implementado. Cara, vai ser bom demais isso aqui, na moral. Então comenta aí, rapaziada, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa atualização. No final do vídeo já vai comentando também se vocês estão gostando do que a galera foi implementada nessa semana aqui e das coisas que vocês vão ter soltado para as próximas aí também, né? Dobramos as recompensas das pedras do despertar vinculadas à conta em todos os World Boss, com exceção do nosso querido Aokiji. Então as pedras em relação aos World Boss foram dobradas, mas o Aokiji não foi, né? Eu imagino que isso aqui aconteceu porque o nosso querido Aokiji, ele dropa a Sword, né? Que é a espada, que é a arma dele, né? Então por isso que provavelmente ele não teve essa dobra, já que ele já tem um item um pouco mais raro e muito mais valioso do que essas pedras em si. Então eu imagino que foi por isso que ele não teve essa mudança, né? Mas tô chutando, realmente não tem essa informação não, tá, rapaziada? Devido à dificuldade dos jogadores ao realizarem os minigames do Knowledge no mobile, estamos adicionando alguns auxílios para facilitar a experiência. Os tiros com a arma agora são target e o pulo com a corda é garantido, ou seja, agora se bem que vai pular automático, né? Não vai ter o risco de você errar mais. E o tiro da arma agora você não tem que prever onde que o bicho vai andar. Você vai mirar no bicho, vai dar o tiro e já vai tomar, tá? Então isso aqui é da hora, vai facilitar bem pra galera do mobile
Pra galera das antigas aí, como eu, e a galera que já jogou há um tempo aí, que fez as tumbas do jeito que é hoje, sabe o quão difícil é, quão sufocante foi treinar até se adaptar e conseguir donar as tumbas. Mas isso vai ser muito bem-vindo, eu fico feliz que isso vai ajudar muita gente. E realmente no mobile eu vi muita gente que fez, cara, realmente era muito chato mesmo fazer sem essas mudanças aí que vai ter agora, tá? Então, bem-vindo demais, vai ajudar muita gente, então é uma melhoria de qualidade de vida excelente aí pra gente, rapaziada. E em breve vou estar trazendo aí, de acordo com a gente, quando a gente chegar na nossa série, na parte de fazer as tumbas. Pra quem não acompanha a nossa série, rapaziada, em breve tá sendo o episódio 16 da nossa série Free to Play. E em breve a gente vai estar fazendo tumbas, fazendo as coisas aí. Então acompanha que tá muito massa a série. Quando eu chegar na parte das tumbas, com certeza eu vou fazer vídeo de cada uma das tumbas, ensinando a pegar todos os baús delas, né? E as placas direitinho. E ensinando como é que faz tudo direitinho nas tumbas aí. Então se você não quer perder, já se inscreve e deixa o like. Continuando, aumentamos a taxa de aparição das tumbas e ajustamos o sistema para permitir que as múltiplas tumbas apareçam simultaneamente. Com o término do período de exclusividade de 6 meses, os trajes de Brook Cosplay Human e Poison Ivy da Rina, que eram exclusivos do passe de batalha, podem aparecer na rotação aleatória da loja de gemas, tá? Então agora, muito massa aí, essa pode aparecer esses dois novos trajes aí no market agora a cada 15 dias. Bem interessante. E as tumbas agora podem aparecer mais de uma, o que é bem-vindo, porque realmente às vezes nem aparecia, era bem raro. As tumbas depois que você fazia as 5 vezes pegando os baús, era bem raro da galera fazer de novo, porque quase não aparecia. E também era só uma ou outra que aparecia, não aparecia mais de uma junto, então era mó rolê pra fazer. Então isso aqui vai ser bem legal. Vamos falar agora das partidas ranqueadas que tiveram mudanças aí, que tá chegando a nova season, rapaziada. A temporada ranqueada começará no dia 10/12, né, amanhã. Suba os ranks para ganhar muitas medalhas de campeão, medalhas dinâmicas de diamante, pedras do despertar e um ícone de perfil exclusivo, tá? E o ícone de perfil é esse aqui, ó. Essa temporada é da Hancock, rapaziada, vocês podem ver, ó. Esse aqui é o do X2, esse aqui é o do X1. Então, o que vocês acharam? Eu comentei. O ícone bonitaço, cara. Achei ele bem legal da Hancock. Uma boa escolha aí. E pra quem não sabe qual eram os ícones do passado, dessa temporada passada agora que teve, era o do Sabo, tá? Então vamos continuar aqui. Em batalhas do PVP ranqueado, os equipamentos e as estrelas do personagem serão igualados para o status máximo, garantindo chances iguais de vitória. Personagem ouro e diamante serão ajustados para 5 e 4 estrelas respectivamente. Cara, esse aqui é muito massa, porque eu mesmo não fazia tanto PVP ranqueado. Eu sempre tentei pegar os ranks, mas não conseguia muito, porque eu não tinha tantos personagens para pegar. Então agora que vão meio que se parear os equipamentos e os personagens, isso vai ser bem interessante mesmo, que vai facilitar a galera ter mais opções de variedade para poder buscar o rank aí. Então quem sabe até eu busquei pegar um topzinho no ranking, quem sabe, 300 em ponto que precisa para conseguir o ícone. Quem sabe, se vocês querem ver, se vocês quiserem, eu posso trazer no canal. Comenta aí que pode ser um conteúdo legal para trazer para vocês também, rapaziada. Então, pedras do despertar vinculadas a contas foram adicionadas às recompensas da temporada ranqueada para jogadores entre o top 1% e 30% nas seguintes quantidades: 15, 10, 8, 5 e 4, tá? Então, isso aqui é muito massa, vai incentivar ainda mais a galera a querer participar dessa PVP ranqueada para ganhar essa recompensa. Então, doideira essas mudanças que adicionaram aí em relação à ranqueada do jogo, rapaziada. Vamos continuar aqui. Outras modificações que foram divulgadas com antecedência no Discord, mas estarão inclusas no changelog completo. As pedras do despertar agora podem ser utilizadas da mesma forma que as medalhas de personagem, tornando-se itens virtuais vinculados ao personagem. Como anunciado com a implementação da Special Awakening Stone, esse item equivale a 100 pedras do despertar para o personagem em que for usado. Ressaltamos que o uso irreversível e caso o personagem já possua pedras do despertar virtuais, a quantidade será completada até atingir 100. Ou seja, por exemplo, eu já tinha 30 pedras usadas no personagem. Se eu usar esse item, eu vou ganhar mais 70 para bater o 100 e não vai meio que ultrapassar para 130, podemos dizer assim, tá, rapaziada? Então meio que vai completar ali somente. Reduzimos o tempo de espera para fechamento de instâncias após sua conclusão. Gemas e berries foram transformadas em moedas virtuais à conta do jogador, com quantidade exibida no inventário. E, para mais detalhes, acesse o nosso Discord oficial. Com a mudança das berries para moedas virtuais, elas não serão mais perdidas ao morrer na instância PvE. Removemos a opção de ocultar nomes em partidas Deathmatch 3x3. A temporada de recorde será encerrada no dia 21/12. Aproveite os últimos dias para tentar bater os recordes de todas as missões e ganhar prêmios e berries a caixas de ícones de perfil. Então, para quem gosta de bater os recordes, rapaziada, aí, dia 21 acaba, né, rapaziada? Então fica ligado aí, daqui 18 dias vai ter esta mudança aí. 18 dias? Eu tô ficando maluco, né? 18 dias. 18 dias. Então, não, 18 dias não. Viajei, não é 18 não. Eu viajei, agora a conta é osso. Cabeça não tava boa, cabeça. Vai estar as atualizações. E as atualizações entram no showdown amanhã,
10h40, né, rapaziada? Então, top demais. Aqui, pra quem quiser ver, tem a galera discutindo o que eles acharam, debatendo opinião, em o que eles acharam das novidades. Pra ficar, se alguém quiser, só no Discord oficial conversar com a rapaziada, tá? Vamos continuar aqui, vamos falar agora sobre os balanceamentos que nosso querido Rufinão postou aí. Então vamos que vamos. Tivemos mudanças na SMs, na Marineford e também em alguns personagens aí que foram balanceados, tá? Em relação às missões especiais, foram facilitadas, a maioria delas foram nerfadas, né? Isso é bem interessante. Vai facilitar para uma galera fazer no hard. Então, mas não sei por que exatamente teve essa modificação, mas a galera provavelmente estava pedindo aí. Então, vão ser muito bem-vindos e com certeza vai facilitar muito e ainda mais melhorar o nosso host também e o nosso farm das próprias pedras Awakening, cara, das stones especiais e do Despertar. Então, bem-vindos sempre essas mudanças aí, né, rapaziada? Missões especiais, famosas SMs, né? Modificações feitas em todas as modalidades, tá? Ou seja, isso quer dizer normal, Elite e Racha, tá bom, rapaziada? Welcome Pirates, que é a do Luffy e a do nosso querido MR5 também, que a gente enfrenta a Miss Mundo também. Welcome Pirates. Removemos a possibilidade de nascer canhoneiros dentro da casa e nas laterais da SM, facilitando os lures. Reduzimos levemente a vida do Luffy, muito bom, cara, isso aqui vai melhorar muito, porque às vezes faltava só um tiquinho de vida pro Luffy de raça, mas ele dá tanto dano que você acaba indo de raça primeiro que ele. Reduzimos levemente a vida da Miss Monster, tá? Country of Sand, que é do MR2, do MR1 aí também, do MR4. Removemos a redução do dano do MR4 ao atingir a metade da vida, porém, ao atingir a metade da vida, ele irá obrigatoriamente executar a mecânica dos buracos, né? No caso, ele vai usar aquela ultimate, ultimate dele diretona, assim que ele bater a metade da vida. Então, tomem bastante cuidado aí, rapaziada. Removemos parte do norte da SM após o MR2 e movemos o Royal Guard para o oeste do MR2. Isso aqui provavelmente houve talvez uma mudança no mapa, eu acredito. Eu tenho que ver direitinho isso aqui, mas eu acredito que talvez eles, em vez de ficar lá em cima e você ir pra esquerda, talvez agora você só tenha que ir pra esquerda direto no MR2, né? Isso aqui eu vou ver direitinho, mas acredito, não tô conseguindo imaginar agora na cabeça, mas deve ser alguma coisa assim. Operação Utopia, que é do Crocodile. Aumentamos levemente o tempo que o Crocodile fica molhado, então isso aqui é bom, que vai dar pra aplicar mais dano nele e vai ter menos chance de a gente perder alguns skills ali de bobeira. Removemos a possibilidade de nascer caminhoneiros, meu Deus, canhoneiros, Freeza e Dead perto da escada logo após lutar contra o Crocodile. Removemos os 3 monstros que existiam logo após a Torre do Relógio. Esses 3 monstros, galera, é quando você subia na Torre do Relógio e descia, tinha 3 NPCs não, mobs normais, né? E lá na frente tinha os 2 Royal Guard, né? Agora só vai ter aqueles 2 Royal Guard para derrotar depois da Torre do Relógio, tá? Então tivemos mudanças na SMs aí, bem diferentes da atualização dessa vez. Então quero avaliar tudo diferente. Comentem o que vocês acharam em relação a essas mudanças da SM aí, tá? Vamos falar agora sobre Marineford. Ajustamos o boss Gekomori de Marineford com as seguintes modificações. Aumentamos sua vida em 25%, a vida do Doppelman permanece inalterada. Alteramos os espinhos do Doppelman para serem usados com maior frequência durante a luta. Aumentamos o poder de ataque dos zumbis. Reduzimos o tempo de recarga das espadas frontais, do tiro e do ataque básico do Doppelman. Diminuímos o tempo de recarga dos morcegos frontais do Moria. Marineford Dalmatian Boss. Mudamos o funcionamento da skill Aerial Claws do Hunting Instinct. Agora sempre que utilizada irá aleatorizar os alvos. Muito bom. Então tivemos essas mudanças relacionadas a Marineford, ao boss Gekomori e ao boss Dalmatia, rapaziada. Pra galera que tá sempre fazendo mais de um boss, comentei também as mudanças, se vocês acham que elas vão ser de presente, vão ficar mais difícil ou mais fácil, tá? O Gekomori eu acho que ficou mais difícil, né? Porque buffou ali, né? Mas eu quero ver se vocês acham que isso vai interferir muito ou não, tá? Vamos falar agora sobre os buffs e nerfs e as algumas atualizações que tiveram nos personagens do jogo. Vamos falar do nosso querido Akainu. Setai Nigasai, poder PVP aumentado de 25 para 30. Então aumentou, deu um buffzada no poder do Akainu nessa skill. E o Daifunkan, poder PVP aumentado de 45 para 50. Então nosso querido Akainu meteu o buffzada nele, ganhou um buffzão aí no poder das skills no PVP dele. Chopper TS agora. Doctorine Medicine agora o bônus de ataque é aplicado durante os tickets de cura com duração de 1 segundo. Todos são sobre o Doctorine Medicine, então eu vou ler direto, né, rapaziada? Bônus de ataque aumentado de 20 para 25%. A duração da cura aumentada de 6 para 15 segundos. Quantidade de hits aumentada de 14 para 28. Poder reduzido de 46 para 23. Alcance aumentado de 1, tá? Então, basicamente, o Chopper teve um nerf, né?
teve o poder reduzido aí, mas em compensação teve vários buffs aí, aumentou o tempo da cura e de algumas outras coisas bem interessantes. Tô curioso para ver se o Chopper pode virar um dos top suportes nessa meta agora, com essas atualizações, com esse buff que ele recebeu aí, rapaziada, bem interessante. Vamos falar do nosso querido Dom Flamingo, Dom Quixote, Dom Flamingo. Overheat, poder PVP reduzido de 9 para 8. Overheat, ganho de energia reduzido de 25 para 20. Black Knight, poder PVP reduzido de 6 para 4. E Awakening Break White, poder PVP reduzido de 30 para 27. Ou seja, no Flamengo foi nerfado em relação ao PVP. Então o PVP dele tá um pouquinho mais fraco aí, rapaziada. Então temos que ver isso aí, como é que vai ficar. Se ele vai ficar meio que usável ainda no PVPs ali em grande escala de talvez um GVGzinho, um 2x2, um 3x3. Então vale a pena dar essa analisada aí e verificar. Quem joga então Flamengo, comentei por favor. Frank TS, Frank Fireball, tempo de recarga reduzido de 20 para 18 segundos. Iron Pirate Frank Shogun, alteram de 100% de bônus de defesa para 15% de RDF. Iron Pirate Frank Shogun, o consumo de energia agora ocorre a cada 2 segundos em vez de 2,5 segundos, tá? Mas então o Frank teve um buffzado aí, bem interessante. O Frank TS teve um buffzão, talvez ele volte a ser um tanque talvez mais utilizado aí nos GVGs e também para conteúdos PvE, o que é bem interessante. Vamos falar do nosso querido Enelzada. God Staff, o poder PvP foi reduzido aí de 9 para 8. Gloom Pendling, duração de lentidão reduzida de 5 para 3 segundos. E Ghoul Pen de lentidão reduzida de 80 para 60. E Eltor, poder PvP reduzido de 30 para 25 e 3 milhões de volts. Rhino, poder PvP reduzido de 40 para 35, rapaziada. Enelzada tomou um nerfzaço no PvP. Diminuiu bastante o dano das skills dele em algumas situações específicas. Então, rapaziada, vale a pena aí dar uma verificada e fazer os testes. Mas com certeza tá bem mais fraco e provavelmente vai ser bem menos utilizado em algumas matches e talvez nos GVGs aí. Mas fica de olho, rapaziada, para ver como é que vai estar a situação dele, né? Vou falar do nosso querido Jimbezada, nosso tritão aí, nosso querido peixe favorito dos mares. E o Caillou e Pokezoi agora aplica redução de movimento de 100 por 4 segundos. Aí o Bluba até fica feliz, né? Não, salve Bluba, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí, rapaziada, se você gostou dessa mudança aí. Certeza que gostou, né? Seu Jimbão foi bufado aí, rapaz. Bora que bora. Então, o Marco, cara, essa aqui eu quero ver. Vamos ver o que mudou no Marco, rapaziada. Yorin, poder PvE aumentado de 26 para 28. Aorin, poder PvE aumentado de 4 para 4.5. Fukatsu no Aoi Hono, cura concedida a aliados próximo aumentou de 50% para 65%. E Fosho no Shuken, poder PvE aumentado de 20 para 25. Cara, deram um buffzão no Marco aí. Top demais. O Marco tinha decaído muito ultimamente, realmente. Ele, de top 1 suporte do jogo, ele acabou caindo aí para top 5, né? Ele ficava bem atrás dos outros melhores aí, que eram o Ivankov, a Bonnie com arma, com Moria também. Então ele tava bem pouco sendo utilizado comparado com esses outros. E agora, provavelmente, talvez ele vai voltar a ser mais um pouco utilizado com esse buff que ele recebeu aí em relação a esse buff PvE dele. Então, muito interessante, vale a pena testar e com certeza eu vou estar vendo o feedback da galera aí em relação a isso. Vamos falar da nossa querida Nami TS agora. O Thunderbolt tempo, o poder PvE teve um aumento de 24 para 26. E o Easter Egg Thunder Bridge tempo teve o poder PvE aumentado de 30 para 35. Então, nossa Nami querida TS aí teve buff no dano dela, muito interessante. Então agora o PvE dela tá mais forte, isso é bem-vindo demais. Vamos falar da nossa querida Uta. Uta que sofreu nerf recentemente também, relacionado ao PVP. E agora já tá aparentemente recebendo buffs de novo no PVP. Princess Giant Spear, poder PVP aumentado de 22 para 24. Mid Melody, poder PVP aumentado de 22 para 24. E Mid Melody ganho de energia aumentado de 10 para 15. E I Turn You Into a Song agora ganha o dobro de energia, caso acerte 2 ou mais inimigos. Então a Uta teve um buffzão no PVP aí, rapaziada. Para quem curte jogar PVP de Uta aí, bem-vindo aí, que agora vocês estão bufados de novo. Então aproveitem e façam bons usos dela aí. Comenta também para mim saber que alguém que joga de Uta aí, se ela ficou boa ou não. Vamos falar do nosso querido Basilzão Rauncus, nosso homem de palha. Então agora o Warabi do Rauncus, o Clown, poder PvE teve redução aí de 45 para 40. E o Gama no som, poder PvE reduzido de 30 para 25. Ou seja, tomou nerf no seu PvE e o Hawks. Então teve umas modificações aí e um nerfzada nele. Vamos falar do nosso querido Dalmat, nosso querido Cachorrito belga. E o Gepo Setfrustum reduzido de 100 para 700. E o Hunting Instinct Dog Claw agora adicionam um acúmulo de sangramento, mesmo que o alvo não tenha acúmulos. Interessante isso aqui, essa mudança. E Garras do Dalmat. Agora poder PvE aumentar de 75 para 40. E Overpower agora também aplica sangramento durante o Hunting Instinct, tá?
Então, interessante. Ele teve um nerf e uns buffzinho, ele teve podemos dizer, um balanceamento mais equilibrado. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa mudança pro Dalmátia, vale a pena até testar. Se pra derrotar Kreb, ele vai ficar mais rápido no time de Kreb, cara. Então, massa demais. Vou até testar, ver se com a galera depois aí que isso aqui vale a pena pra ver se talvez compense agora voltar a utilizar ainda mais o Dalmátia. Por mais que a Tashig provavelmente vai continuar sendo mais rápido pra derrotar Krab Eagle em questão de tempo, né? De derrotar cada um solo. Mas vale a pena talvez fazer o teste do Dalmátia e verificar isso com essas mudanças. Vamos falar do nosso querido Dinossauro Rex Drake. Ancientes One, alteramos os 84% de bônus da defesa para 15% de RDF. Jurassic Roar, custo de energia aumentado de 50 para 80. Jurassic Roar, duração dos debuffs reduzido de 10 para 7 segundos. Então, nosso querido Drake teve um nerfzaço em relação aí às suas habilidades. Tem que testar aí para ver se ele continua monstro. Acredito que sim, acredito que não vai ficar fraco não. Mas vale a pena fazer o teste aí para ver se ele vai ficar muito prejudicado ou não, rapaziada. Eu vou falar agora da nossa querida Jerry Bone, nossa filha do Kuma aí. Vou ver o que teve de mudança nela. Carnona da Bona. Carnona da Bona é foda, né? Carnona da Bona. Umbrella Power RDF reduzido de 50 para 35%. Umbrella Power reduzido de 26 para 20%. E Umbrella Power dano causado aos inimigos aumentado de 30% para 40% do poder da habilidade, tá? Então, tivemos mudanças na nossa querida Bona aí, uns nerfzinhos e algumas mudanças. E um leve buff também, tá? Vamos falar do nosso querido Killer, o Homem da Máscara, que sempre ri agora, né? Ele comeu uma Smile. Vamos falar dele aqui agora. Blood Cut, poder PVE aumentado de 1.6 para 1.8. Poder PVE do Cross Cut aumentado de 20 para 28. Acrobat Science, poder PVE aumentado de 35 para 40. E o Kira no Korijiri agora enraiza os inimigos na área da serra pela mesma duração em instância PVE. Massa demais. Então, ele recebeu buffzaço. Muito massa, talvez volte a ser utilizado aí no PvE. E caso tenha arma, provavelmente vai ficar ainda mais monstro do que já estava sendo. A galera estava usando muito na Marineford 8, então pode ficar ainda mais interessante a utilização dele agora com essas mudanças. Scratman Apple, nosso querido homem músico aí, cara, eu não gosto do Apple. No anime ele enche o saco, né? Principalmente ali um ano, rapaziada. Comentei pra quem assistiu o anime até o ano, já viu lá cenas que ele parece meu amigo. Bicho enjoado, mas o Guapo em si aqui no jogo ele é um suporte interessante. Não é o meu favorito, mas é um suporte interessante. Vamos ver o que mudou nele, rapaziada. Snake Punch, poder PVP reduzido de 9 para 8. Scratch, tempo de recarga aumentado de 15 para 18 segundos. Scratch, poder PV aumentado de 32 para 38. E Black Flip, custo de energia aumentado de 50 para 60, né? Que é aquele pulinho que ele dá para trás, que é o reposicionamento dele, né? Então teve um aumento de energia aumentada e teve uns buffs, uns nerfs e umas modificações aí bem interessantes. Vamos falar do Smoker, o Nanashaku Jitle do Smoker, White Strike, duração de invulnerabilidade imparável, aumentado de 135 milissegundos para 170 milissegundos. Massa, né? Então isso aqui é relacionado à arma, né, do Smoker. Então pra quem tem arma aí, bom demais, bom demais. O Inaugura agora, Sniper Shot, poder PVE reduzido de 28 para 25. E Supersônico, tempo de recarga aumentado de 10 para 12 segundos. E Trace, dano causado pela habilidade Sniper Shot em inimigos próximos ao alvo, reduzido de 60 para 50%. Então o Vanalgu teve um nerfzaço aí que vai alterar muito o dano dele. Acredito que vai reduzir uma quantidade razoavelmente boa aí em conteúdos que necessitam de grande área, de grande dano aí. Então vale a pena fazer o teste e ficar de olho se vai compensar usar o Vanalgu. Acredito que isso não vai afetar muito os Wanted Spiders feitos com ele, mas em conteúdos aí relacionados a boss, Marineford, pode ser que tenha uma modificação que possa prejudicar e talvez não seja tanto mais uma boa escolha. Acredito que não, porque o Vanalgu é um dos principais DPS de Strador, então ele vai continuar sendo ou tendo esse posto por um bom tempo, né? Mesmo com essa mudança. Lógico que ele vai ficar mais fraco agora, mas vale a pena fazer o teste aí se vai compensar utilizar ele como um dos principais DPS da PT, tá? Vamos falar agora do nosso querido Bepão da Massa, nosso querido Ursito. Ter Palm Technic, poder PVP reduzido de 9 para 8. Iron Palm, poder PVE, né, aumentado de 32 para 36. E Crack Kick, tempo de recarga aumentado de 20 para 25, né? Então teve dois nerfs aí, um nerf relacionado ao PVP, um nerf em geral, que é o tempo de recarga do Crack Kick, né? E um buff PVE aí, que aumentou o poder da skill dele em 4 aí. Muito massa, passou de 32 para 36, né? Vamos falar agora da nossa querida Princesa de Alabasta, né? Neftari de V, Super Bolt Blink Duck Squad, poder PVP reduzido de 6 para 5. E Super Duck Blink Squad, duração de lentidão reduzida de 2 para 1 segundo. Então teve o nerfzão na nossa querida Vivi no PVP. E o Satori teve um nerf, né, no PVP também. No Ken Strike teve o poder reduzido de 9 para 8. A Tashiga, o Perfect Silence,
teve o poder aumentado no PVP de 20 para 22. E o Apple, nosso querido Apple, teve o Baku Shock. O Apple House alterado o 100% de bônus de defesa para 15% de RDF, rapaziada. Então, tá aí as mudanças, rapaziada. Muita mudança, muito personagem mudou aí. Comenta o que vocês acharam, se vocês acharam interessante, se vocês acharam esquisito, se vocês gostaram ou não dessas mudanças. Vão ser sempre bem-vindos à opinião de vocês. Eu quero muito saber e conversar com vocês no comentário também, tá? E se você viu esse vídeo e gostou, manda para aquele amigo também, para ele ficar por dentro das novidades do GLA, para ele saber o que vai estar chegando amanhã. Ou se você já tá vendo esse vídeo no dia 10, comenta aí e manda pra ele também e para as outras pessoas aí, para eles ficarem por dentro das novidades que chegaram no GLA hoje, rapaziada. Caso você esteja vendo no dia 10, se você estiver vendo no dia 9, então é amanhã ainda no caso, né? Mas tamo junto, rapaziada. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deus vos abençoe hoje, agora e sempre. Tamo junto demais por acompanhar meu canal, por assistir o vídeo. Não esquece de deixar o like e a dar aquele comentário maroto, porque faz toda a diferença, rapaziada. Comentei que faz muita diferença mesmo. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É muito bom fazer vídeo pra vocês. Desejo tudo de bom. Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês tenham um Natal incrível daqui a pouco, né? Daqui pra frente vocês possam ter um Natal excelente. Que abençoe a família de vocês, abençoe vocês. Que vocês sempre acreditem nos seus sonhos, que tudo vocês podem. Basta correr atrás e acreditar que é sucesso, rapaziada. Então, tamo junto. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Falou e fui!